Meus cumprimentos aos senhores e à senhora, boa noite. E vamos dar início à sessão especial que vai tratar sobre o aspecto histórico do município de Pocinhos. Eu convido com satisfação para participar e compor a mesa o doutor José Faria de Souza Filho, ex-vereador, atual promotor de justiça. Convido também o ilustre advogado Alcide Ribeiro Sobrinho para fazer parte da mesa. Composta a mesa, eu conclamo os presentes para, de pé, ouvir e cantar o hino nacional e o hino de Pocinhos. Conseguimos conquistar com braço forte. Em teu seio, ó liberdade, desafio o nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, salve, Brasil, um sonho intenso, um raio vívido, de amor e de esperança a terra desce. Sem teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, és bela, és forte, pátria do colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza, terra adorada. Entre outras mil és tu, Brasil, ó pátria amada, dos filhos deste sol és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Eternamente imenso e esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, fulgura as obras inflando a América, iluminado ao sol do novo mundo. Do que a terra mais garrida, teus risonhos ricos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó pátria amada, salve, Brasil de amor eterno seja símbolo, olá para o que ostentas estrelado, bendiga o verde louro dessa flâmula, mas no futuro e glória no passado. Mas segues na justiça clava forte, verás que o filho teu não foge à luta, nem tem ninguém que adora a própria morte. Terra adorada, entre outras mil és tu, Brasil, ó pátria amada, dos filhos desse sol és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Cidade menina
Passamos agora a palavra ao palestrante, ao Dr. Bismarck Martins de Oliveira, para proferir sua palestra sobre aspecto histórico do município de Pocinhos. Excelentíssimo presidente, em nome de quem eu saúdo toda a composição da Câmara de Vereadores, ilustre amigo, colega, doutor José Farias, colega Alcides, em nome de quem eu saúdo as demais pessoas aqui presentes, e na galeria, boa noite a todos os presentes, que eu possa corresponder, que eu possa atender à expectativa de conversar com os senhores e as senhoras, os jovens aqui presentes, sobre a nossa história, um pouco da nossa história. Eu saúdo a todos os presentes na galeria, na pessoa do estudante Rafael Souto, que está presente. Sintam-se à vontade para participar da nossa conversa. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a Vossa Excelência, presidente. Discutir e falar, vereadora Mônica, sobre história é difícil. É difícil porque não desperta muito interesse e eu lamento não despertar muito interesse. Eu tenho 60 anos de idade. E nesses 60 anos, e destes 60 anos eu tenho 40 pesquisando, estudando, ouvindo, escutando, buscando, fuçando sobre a história da nossa terra. Para que eu pudesse um dia realizar meu sonho, que é publicar esse livro. Que ficasse para a posteridade uma fonte de pesquisa. Porque eu tive ainda a sorte, doutor Jorge, de conviver com algumas pessoas antigas. Do século XIX, por exemplo, meu avô e outros tantos. Não vou citar para não esquecer, para não pecar pela omissão. E curioso como a geração da gente é, doutor Farias, procurei sempre escutar. Por que isso, por que aquilo, quem fez, onde nasceu, de onde vinham, quem foram, para onde foram, por que fizeram. São as perguntas que são feitas todos os instantes pelo pesquisador. Sempre entre uma audiência e outra, entre um dia de viagem e outra na profissão de advogado, eu estou me sentando numa biblioteca, numa livraria, num arquivo, procurando uma coisa diferente que eu não conheça. A história é um buscar contínuo. A história não tem fim. Mesmo a história do passado não vai ter fim. Porque sobre o mesmo ponto, sobre o mesmo fato, existem muitos pontos de vista. Quem narra um conto aumenta um ponto, dizia Marcos Agra naquelas aulas de português na década de 70 no Colégio Municipal Padre Galvão. E eu decorei essa frase direitinho e a importância que ela tem se reflete, na verdade, na elaboração da história. Quem conta um fato histórico, inexoravelmente, Pauliano, aumenta um ponto. Porque ele vai estar no ângulo que permite ver mais ou menos do que aquele que contou anteriormente. E aí eu fico dizendo que eu não pretendo, eu quero abrir essa palestra, nossa conversa nossa, deixando bem claro que eu não pretendo encerrar, exaurir a história de Pocinhos, muito pelo contrário. A partir daqui, e por isso que quando o doutor Jorge me convidou para fazer esta palestra, Edson, eu fiquei empolgado, porque eu tenho um trabalho não concluído,
porque todos os dias ele acresce, e eu fiquei empolgado pela perspectiva de que vocês, os senhores aqui presentes, sabendo de um fato que eu não saiba, que esteja dito contado com a ausência de algum motivo, alguma circunstância relevante, algum detalhe, me procure e me diga, faltou botar aquilo ali. E eu possa fazer com que a narrativa desse fato seja mais perfeita. Retrata a verdade. Né? O grande Cícero de Roma disse uma frase que eu sempre gosto de dizer nas minhas conversas. Dizia que o primeiro dever do historiador é não trair a verdade, não calar a verdade, não ser suspeito de parcialidade ou rancores. E eu estou sentindo, atualmente, e eu não sei quem vem acompanhando, eu venho uma vez por outra na semana, colocando capítulos da história política de Pocinhos. Comecei com a intervenção lá em 53 e venho da primeira eleição de 55. Ontem eu coloquei da eleição que elegeu Hermes Filho. E sempre vai ser assim. Então, eu venho percebendo essa questão da parcialidade, Jorge, porque eu estou entrando num período que eu estava envolvido na política. E o historiador, ele não é um presente na história, ele é um espectador. Quando a gente escreve um livro de história, a gente tem que ser um narrador. Eu vi aquilo, e não botar a sua opinião, não dizer que devia ser assim porque aconteceu isso. Não, eu não vou dizer. Eu vou sempre dizer que aconteceu assim, e o que eu vi foi aquilo. Se alguém sabe de mais um fato, e Farias ontem, num comentário, fez isso, disse, você não sabe que no tal dia foi assim, assim, assado. Eu não sabia. Estou sabendo, já disse a ele que vou colocar. Lá no livro vai ter aquele detalhe. Um parágrafo a mais, porque ele narrou um parágrafo a mais que eu não sabia. E eu confio na fonte histórica, porque também tem isso. Um livro de história não pode ser um ajuntamento de fofocas. Né? Não pode ser um ajuntamento de fofoca. O livro de história, se você faz com pensamento de que sirva de fonte de pesquisa para gerações futuras, ou de base para a história de uma cidade ou de uma pessoa, tem que ser uma coisa séria. Então, quando o Jorge me convidou para fazer essa conversa, eu fiquei feliz porque eu estou percebendo que gradativamente as pessoas estão acordando para a necessidade de conhecerem as suas histórias. Pocinhos tem uma história maravilhosa. Pocinhos tem uma história maravilhosa. A história de Pocinhos não fica a dever a nenhuma história da Paraíba, de cidade nenhuma da Paraíba. E ela não, eu botei ali 300 anos de história. Mas como 300 anos, se a igreja foi construída há 200 anos? Mas quando construiu a igreja, já existia um povoado. A igreja é consequência da necessidade de um povo, de um lugar para batizar os meninos, para rezar uma missa. Então já existia um povoado. Pequeno, esparçado, mas era uma população que vivia aqui no entorno. E aí eu fui buscar essa história. Quando a Sesmaria, que foi doada, a Bárbara Maria da Pobreza, a avó de José Luiz Pereira, o dono dessas terras aqui que foi doada à igreja, a Sesmaria foi doada em 1768, já existia a Sesmaria do pai dela, que começava em Ariel, terminava no sítio Catolé, Cabeça do Boi. E lá tinha uma população. É tanto que o primeiro cemitério aqui da região foi onde hoje é o açude do Catolé. Quem já foi, quem visita aquela região deve ter conhecido lá. No período que o Catolé está seco, aparecia. Eu não sei, em Everaldo ainda aparece aqueles... Aparece? Pronto. Então, é uma coisa que as pessoas se perguntam, mas cemitério no Catolé?
E tinha gente no Catolé, tinha muita. As primeiras famílias que vieram para aqui se fixaram ali. Aqui, esse núcleo que hoje é a cidade, foi muito posterior. Pocinhos, antes de ser Pocinhos, era conhecido como Catolé. Vamos para o Catolé. Era o Catolé. Depois, com a construção da fazenda de José Aires Pereira, ali no açude, ali naquelas casas de calçada alta, que tinha uma casa de pedra por trás, Farias, que não tem mais uma pedra hoje, usaram para fazer alicerce, desmontaram aquilo ali. Foi a primeira casa de Pocinhos, foi aquela dali, por trás da casa de Antônio Viana, que tinha um campinho de futebol, que a gente jogava bola ao lado. Então, aquela foi a primeira casa de Pocinhos. Então, ali era a casa de moradia dele. Os currais era onde, na vazante de José Severino, José Francisco, seu José Francisco, da mercearia, seu José Severino, por trás da cadeia, ali eram os currais, e ele mandou construir a capela aqui em cima. Então, entre a capela e a casa dele não tinha nada, era mato, que ele mandou desmatar, e foi vendendo, foi doando as primeiras laterais, e depois vendeu a quem se interessava por construir aqui no povoado, no arruado. Então, assim surgiu o arruado de Pocinhos. Existe uma grande dúvida, e alguns amigos que escrevem sobre Pocinhos cometem, não digo que é erro, não. Ninguém é perfeito para dizer que é. Não, é questão de interpretação. Na carta de Sesmaria, existe o seguinte. Deixa eu localizar aqui como é que ela diz. Bárbara Maria da Pobreza. Sim. Pronto. Bárbara Maria da Pobreza, viúva do tenente Dionísio Gomes Pereira, senhora da metade do sítio Oreá, que é Areal, que depois virou Areal, do sertão do Cariri, olha como era conhecido, sertão do Cariri, onde nas testadas há um olho d'água chamado Brabo. Quem é daqui, quem andou aqui, sabe que ainda hoje existe um sítio Brabo, que é uma corruptela de bravo, mas que os topomínios antigamente era assim, era acidente geográfico, nome de bicho, fato, beco da facada, né, açude do Catolé, e surgindo assim. Então era o olho d'água do Brabo, lá nas casas, na fazenda que depois pertenceu à família Ribeiro. Ainda hoje esse olho d'água está lá, não tem mais água, mas se você for lá no pezinho, tem um serrotezinho, e tem como que alguém tentou fazer um barreirinho de cimento para acumular água, ainda existe resquício lá. Eu fui lá faz 3 anos e ainda vi. Então, essa Sesmaria começa, as 3 léguas começa lá. Por isso que o neto dela construiu a fazenda aqui. Começa lá e termina, sabe aonde? Na casa de Genival Gomes Pereira, conhecido nosso amigo saudoso Barrão, lá no Teotônio. Então, essa Sesmaria começava no Brabo, terminava no Teotônio. Por quê? Aí Gomes Pereira, olha o sobrenome, Dionísio Gomes Pereira. Então, Genival era descendente desses primeiros habitantes que tomaram posse dessa Sesmaria aqui. Mesmo sobrenome, Dionísio Gomes Pereira, Genival Gomes Pereira. Nada aqui em Pocinhos é solto. Solto no sentido com L, porque tem muito solto com U. Quase todas as famílias provêm de 4 ou 5 troncos, de famílias que emigraram para aqui. Para o Catolé, para a Cabeça do Boi, para o Olho d'Água, Pedra Redonda, aí é família Afonso, Albuquerque, né? Que primeiro ali, família Rodrigues aqui,
Oliveira em Caiana, Oliveira descendente de Teodósio, porque aqui tem uns 4 oliveiras de ramos diferentes, mas a de Teodósio é aquela de Caiana. E Juá, Gravatá, um sítio muito antigo aqui, Jorge, Gravatá. Baraúna Ferrada, que onde você tem sua propriedade ali, foi muito antiga a colonização. Então essas famílias foram se integrando, foi casando neto com neto, filho, com outro, e pronto, Santos. E deu nessa população hoje que é toda oriunda praticamente de um mesmo tronco. Matias é uma corruptela, Martins, Matias é mesmo tronco de origem. Já fui atrás porque em Juazeirinho tinha os Matias do doutor Genival Matias, e ele disse, meu parente, você é neto de Zé Martins? É meu parente. Eu disse, doutor. Aí ele foi explicar que o avô dele era primo do meu avô, aí eu cheguei na conclusão que a gente veio de lá. Quer dizer, os Matias, os Martins e os Matias. Mas os Oliveira da minha família já veio de Alagoa Nova. Então é para você ver como são as coisas. Então, com essa curiosidade de buscar a origem de Pocinhos, aí eu fui localizar o olho d'água do Brabo. Localizei o olho d'água do Brabo. Porque algumas pessoas teimam em dizer que o olho d'água do Brabo era no pé do Lajedo. No pé do Lajedo eram os Pocinhos, que já eram 3, que historicamente, quando Irineu Joffre escreveu Um Cronista do Sertão no século passado, em 1878, salvo engano, ele já citou Pocinhos como os 3 Pocinhos. E ele era nascido em 43, o pai dele nasceu aqui, ele era neto de José Aires Pereira. Então ele é dessa família. Então quando ele contou a história dos 3 Pocinhos, que um está no açude, um está na Casa de Caridade, no Cacimbão, e o terceiro está no Cacimbão do Chafariz. São os 3 Pocinhos. E aí justifica a questão dos currais. Porque como ia fazer numa região seca se não tivesse água? Quem conhecia esses Pocinhos? Claro, óbvio que seriam os habitantes, primeiro os índios que aqui habitavam. E como se disse, os Oliveira Ledo eram expert em tomar terra de índio, né? Em matar as tribos, dominar e tomar as terras dele, e dizer que havia guerra, e queriam proteger os gados, e pediam a Sesmaria, e o governador, o donatário, o rei, concedia, porque era a regra histórica de doação de terra. Sesmaria nada mais é do que isso. É um instituto de doação de terra para a colonização. Pronto. Depois mudaram o nome de reforma agrária, de assentamento, mas começou aí. Era uma maneira de distribuir. Claro que teve Sesmaria, que nunca foi, nem o dono, o Sesmeiro, nunca foi nem lá. Nunca explorou, mas ele recebeu. E depois trocou por uma cabeça de boi, mas recebeu. Porque a terra tinha muito pouco valor. Valia mais o gado do que a terra. Então começa aí, esse deslocamento para essas regiões, e Pocinhos ficou aqui meio desabitado, porque fazia parte de uma propriedade privada. Na hora que ele construiu a capela, aí foi em 1815 a 1817, foi quando, obviamente, já o derredor já estava bastante povoado, já se pedia a presença do padre uma vez por mês, ou não sei quando, para fazer os batizados, os casamentos, etc. Aí foi quando começou a nucleação aqui do povoamento. Inicialmente, quando virou o século XIX para o século XX, existia aproximadamente 60 casas aqui na Rua Grande, só algumas na Rua Nova, o Beco da Facada só o começo, e ali na saída para a Esperança e na saída para Paraíba, que era João Pessoa, até mais ou menos o grupo. Pronto, para lá não existia nada. Mas já tinha povoação, lá em Conceição, no Sítio Brabo, nos sítios tinha. Não tinha aqui por quê? Aí justifica
aqui pertencia a uma propriedade privada. Só se construía aqui se o dono permitisse. Então eles foram permitindo. E quando o Irineu Joffre virou gente, que entrou na política com um cônego pequeno, ele tinha interesse de ter voto, e era um cara que era um escritor, era um poeta, era advogado, era jornalista, era pesquisador, era geólogo, era um monte de coisa. Ele começou a convencer a família que deixasse o povo construir em Pocinhos, para que Pocinhos crescesse. E quem botou Pocinhos no mapa da Paraíba foi Irineu Joffre. No final do século XIX, 860, 870, ele se formou em Direito em 865. Aí, quando ele veio para Campina e vinha aqui para Pocinhos, ele era muito amigo do cônego pequeno, que era daqui de Pocinhos, da família Francisco, da família de vocês. Então, ele veio para aqui, e o cônego pequeno entrou na política, depois ele entrou, aí pronto, os dois colocaram o que tem em Pocinhos antes do Padre Galvão, foram eles dois que trouxeram, inclusive a própria cidade, que deram ênfase à cidade. Por isso que eu tenho, assim, nas minhas conversas, nas minhas explanações, eu tenho um cuidado de sempre enaltecer a figura de Irineu Joffre. Pocinhos deve profundamente a sua existência enquanto cidade a Irineu Joffre. E aí eu entendi, doutor Farias, aquela paixão que Geraldo Porto tinha por Irineu Joffre. Ele sabia disso. E uma vez eu perguntei, seu Geraldo, me conte, por que tudo do senhor é Externato Marieta Joffre, banda de música Joffre, José Joffre, não era? Tudo que ele fazia era enaltecendo a família Joffre. Aí ele foi me contar essa história. E ele bem mais idoso do que eu, rapaz, e fiquei ouvindo ele narrando aquela conversa, que conheceu o Zé Joffre, que conheceu o Geraldo Joffre, que via a luta dele para trazer os primeiros correios para Pocinhos, a estrada de ferro, a primeira delegacia de polícia, e ele sabia dessas histórias de cor, mas nunca escreveu. Aí foi onde eu tive o cuidado de escrever e ir atrás de alguns documentos na Câmara de Vereadores em Campina Grande, nos cartórios de registro de imóvel, para poder fundamentar a versão. Porque quando a gente escreve um livro e a gente faz essas citações, de pé de página, é justamente dizendo onde a gente arrumou a história, a fonte de pesquisa, para que não se fique solto. Porque senão eu podia inventar uma história bonita, que tem um velho ali na Serra do Padre Bento, que morou lá há 200 anos. E onde você achou essa história? Quem te disse essa história? Né? E por isso que eu disse, escrever história é complicado. Você escuta a conversa e vai atrás se é verdade. Porque quem conta um conto, aumenta um ponto. Então, eu falei aqui da fundação. Vou acelerar porque o tempo é pouco. Eu falei da fundação. A fundação é como, de uma cidade, é como um carro que está faltando gasolina, ou que não quis pegar por algum motivo mecânico, e o pessoal empurra e ele pega. Com o crescimento de Pocinhos, a partir da construção da capela, a partir daí, Pocinhos cresceu. Porque essas famílias que viviam no entorno começaram a construir as casas aqui. E necessitavam de quê? De médico, de fazer a feira. E aí, eu até pedi que ele viesse, mas ele não veio, por suas razões, que Sérgio Ricardo viesse, porque Sérgio fez um trabalho muito bom, que eu gostei, ele me deu uma cópia, sobre a feira de Pocinhos, o surgimento da feira de Pocinhos. No meados do século XIX, 850, já tinha feira em Pocinhos. Claro que era uma feira, aquela 5 banquinhos, uma tarimba de carne, um banco de mangai com as coisas lá, de fumo, pronto. Mas era uma feira que começou a fixar as pessoas no local, que começou a trazer do entorno para a cidade uma vez por semana, que começou a dar ao povo a necessidade de ter um lugar para ficar no dia da feira, que começou a fazer com que surgissem pequenos cafés, pequenos lugares que davam pouso,
daí a palavra pousada, né? No fim de semana da véspera para a feira, que começou os primeiros objetos de primeira necessidade que não tinha. Então, Pocinhos decolou. 850 foi quando aconteceu, porque é muito interessante. Essa semana eu estava participando de um lançamento de um livro de João Pessoa sobre a Revolução Praeira. Olha mesmo. A Revolução Praeira, como vocês sabem, foi um movimento armado de liberdade surgido lá em Recife, lá em Pernambuco, no litoral pernambucano. Aí o que é que tem a ver Pocinhos com isso? Tem porque quando Pocinhos surgiu, que os 3 poços foram descobertos e limpos, todo mundo que ia do sertão para o litoral ou de litoral para o sertão passava por Pocinhos. Não havia outra ligação, por exemplo, entre o brejo da Paraíba e o sertão da Paraíba, se não fosse passando por aqui. Não havia outro caminho para quem ia para o Siridó, do Rio Grande do Norte, se não fosse passando por aqui. Daí a importância de ter água. E que depois virou uma desgraça, e eu vou explicar, essa é uma coisa interessantíssima. Mas aí vem a história da Revolução Praeira. Em 1817, em 1819, foram sufocados e fugiram do litoral da Paraíba e do litoral de Pernambuco para o brejo da Paraíba, onde encontraram um abrigo lá nos engenhos, no pessoal da aristocracia de Areia, porque Areia era uma cidade que tinha um desenvolvimento maior do que muitas capitais do Brasil. Mas aí a repressão, os portugueses não queriam a independência do Brasil, muito menos liberais, essa riqueza que era a zona de cana-de-açúcar. Então, vieram e reprimiram, e eles fugiram de Areia para o sertão e pararam aqui. E aí, quem foi que narrou essa história? Irineu Joffre. Notas para a História da Paraíba está lá, narrando essa história, quando chegaram esfarrapados aqui, narrado pelo pai dele, e ele escreveu do jeito que o pai dele disse a ele. Chegaram os revoltosos fugidos daqui, em frente à capela, e aqui dissolveram a tropa. E muitos permaneceram aqui, se embrenharam aí nas serras, e aqui depois formaram famílias, oriundos lá do litoral pernambucano. Então, de repente, no meio do lançamento de um livro que não tinha nada a ver, entre aspas, nada a ver com a história de Pocinhos, surge o nome de Pocinhos. E esse nome de Pocinhos foi citado como o destino de muita gente dessa revolta. E isso ia contribuindo para que a cidade continuasse crescendo. Então veio um movimento que abalou alguns estados do Nordeste, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, que foi o ronco da abelha. Não sei quem ouviu, mas com certeza vocês já ouviram o ditado. É do tempo do ronco. Os nossos avós diziam isso constantemente. Ah, rapaz, esse cabra é tão velho que é do tempo do ronco. E a gente ficava sem saber. Do tempo do ronco? Que ronco? A gente achava que era uma brincadeira, mas é do ronco da abelha, do movimento que veio, que se espalhou pelo interior do Nordeste, nesses 3 estados, especialmente, mas chegou até na Bahia, mas sem muita relevância. E que destruiu os arquivos da capela. Trouxeram a consequência de destruir os arquivos da capela, que tinha os primeiros batizados, os primeiros casamentos feitos aqui em Pocinhos, foram destruídos pelas abelhas, porque eles se insurgiram contra o processo de alistamento militar, que era obrigatório no tempo do Império, e com o surgimento da possibilidade da Guerra do Paraguai, aí o exército começou a alistar
os jovens a partir de 16 anos. Aí, para esconder as famílias que tinham filho com 16, 17, 18, tinha que queimar os livros da igreja. Aí saíram queimando tudo que era livro das igrejas, das capelas e das igrejas. Então, essas abelhas vieram aqui para Pocinhos e fizeram isso. Isso também é uma prova de progresso. Por quê? Porque se vieram queimar os livros daqui, era porque tem havido muito nascimento e muito casamento aqui. Em 1856, houve uma grande peste de cólera na Paraíba. Pocinhos, naquela época, tinha aproximadamente 280 fogos, chamava fogos, para dizer que era casa habitada. Pocinhos tinha 280 fogos. Pouca gente. Morreram 100 pessoas de cólera, para você ter ideia da gravidade da coisa. E ele alcançou, que ele nasceu em 77, mas o pai dele alcançou e o avô dele alcançou. Que as pessoas adoeciam de cólera e as famílias amarravam embaixo dos embuzeiros, botava a comida empurrando com pendão, não chegava nem perto, acaba morria lá. Ninguém chegava perto, não. Porque não sabia qual era a causa da contaminação, do contágio. Então, por via das dúvidas, é melhor não chegar perto. Né? Isso eram os tempos de antigamente. Isso foi em 1856. Isso já também nós temos registro e nós falamos no livro com mais detalhes, dizendo que tiramos. Em 1877, não, aliás, tem antes disso, em 1872 teve um movimento que vocês já devem ter escutado, que se chamou de quebra-quilos. O quebra-quilos foi tão assim, violento para a população de Pocinhos que durante muitos anos não se falava de outra coisa. Por quê? O líder dos quebra-quilos, o João Carga d'Água, foi quem jogou a primeira rapadura no delegado na feira de Campina Grande, que deu início ao quebra-quebra e daí a revolta. Foi ele que jogou uma rapadura na cabeça do delegado em Campina e daí deu a revolta, que se estendeu por 8 estados do Nordeste, para você ver como são as coisas, como era antigamente. O Brasil hoje que tem um bate-boca aí, televisão e coisa, é agitado era antigamente, que tinha revolta, que tinha guerra, que tinha... Era um problema. Então, João Carga d'Água era de Mares Preto, que o nome certo é Mares Preto, porque a terra é preta, uma área lá, aí chamava dos Mares Preto, terra preta. Aí já botaram Maris Preto, mas Mares com ES, Mares Preto, mas tem várias corruptelas. João Carga d'Água era de lá. Quando houve a revolta, o sufocamento, João Carga d'Água correu para onde? Para aqui, para a terra dele, para se esconder aqui. E aconteceu que num domingo, no ano de 1872, estava havendo uma missa na capela, com a população praticamente, que era a missa do domingo, o povo todo ia, todo, ficava quase ninguém fora. Quando chega tropas do exército, comandadas pelo coronel Severiano da Fonseca, irmão do Marechal Deodoro da Fonseca, que foi presidente do Brasil, ele esteve aqui e prendeu todos os homens, com mais de 16 anos até 80. Todos os homens. E levou-os amarrado pelo pescoço para Campina Grande. Daí a história do colete de couro do capitão Longuinho, que era o capitão dessa tropa, que empoletava os homens e com colete de couro molhado, que quando ia secando ia apertando e causava um suplício nos prisioneiros. E vários morreram. E tem essa relação das famílias que perderam alguns parentes. Então eu estou narrando, eu estou progredindo, a gente está andando, se vocês estão percebendo. Aproximadamente 60 homens foram daqui para Campina Grande acorrentados pelo pescoço a pé.
1872, na revolta do quebra-quilo. Depois, em 77, veio a grande seca. E aí, lá atrás, vocês, sobre a questão dos poços, dos 3 pocinhos, que viria a ser uma tragédia, porque essa seca foi a seca terrível registrada na história do Nordeste. Foi uma das piores secas. Se diz que o Nordeste perdeu um terço dos habitantes. Morreram nessa seca. E todo mundo do sertão que vinha fugindo em busca do litoral, que ainda tinha notícia de chuva na terra das canas de açúcar e na zona da mata, passava em Pocinhos. Por quê? Porque tinha água. Só que eles vinham com fome e saqueavam, matavam o gado, matavam as criações, matavam as galinhas, roubavam nas casas, e houve casos de violência, de todo, inclusive de estupro. Foi o que os habitantes fizeram. Fecharam todas as casas e taparam os poços. Taparam os poços. Passou quase um ano com esses poços, os 3 pocinhos, soterrados e garranchos de cima, para que esse retirante, esses flagelados da cerca que vinham do sertão, não passasse direto, não parasse aqui. Aí a terra que deu a vida, os poços que deram a vida causaram muito desmantelo, porque era uma maneira do pessoal daqui se proteger. Bom, mas a seca terminou. O fim do século começou a ser... houve a modernidade, veio o telégrafo, veio a energia de motor e veio a linha de ferro. A linha de ferro chegou em Campina Grande no começo do século XIX, 1907, e aí Irineu Joffre, de novo vem ele, é interessante, de novo ele veio para lutar, para trazer a linha de ferro para Pocinhos, que só foi inaugurada em 1922, mas foi através de uma luta começada por ele, porque ele morreu, infelizmente foi uma tragédia, ele morreu de lepra, naquela época a lepra era incurável, e ele morreu e teve que ser substituído da sua luta. Aí o filho dele, José Joffre, que chegou a ser deputado federal, e continuou essa luta e conseguiu essa luta, com muita luta. Os Correios, a recebedoria de renda, a primeira coletoria e a linha de ferro. Pocinhos, a partir daí, entrava realmente na categoria de vila. Deixava de ser um arruado, uma coisa sem muita estrutura, para ser uma vila. Aí, no começo do século, se construíram as torres da igreja. O padre José Paulino, o primeiro padre, depois o padre José Galdino, que construiu essa torre da igreja. Era o caixão que foi assim, a capela, passou a ser uma igreja, depois passou a construção grande, e hoje faria. Interessante, está sendo construído, reconstruído o teto. Se vocês quiserem ver a igreja, o tamanho da igreja antiga, vocês podem entrar e ver. Inclusive as janelas lá de cima eram viradas para fora, que hoje está dentro. Aí vocês vão ver a transição de capela para a igreja, para a primeira igreja, para o prédio da primeira igreja e para o que é hoje. Né? Interessante perceber isso. Mas aí, nesse interstício, houve um fato que colocou Pocinhos nos anais da história do cangaço. E eu vou falar porque eu gosto de escrever sobre o cangaço. E foi uma das coisas que me chamou a atenção. Foi a vinda de Antônio, a última passagem de Antônio Silvino por Pocinhos. Antônio Silvino andava por aqui direto. O pai, os avós, os bisavós da maioria daqui, conviveram com Antônio Silvino nos dias de feira, em casa de jogo, nas bodegas, nas propriedades. Ele vinha para o sítio, ele dormia, dava rancho. Ele não tratava o povo de Pocinhos mal, não. Até esse dia, só tinha um caso, um fato de violência, foi com o cangaceiro aqui
na calçada de onde é esse prédio de Marcelo aqui, embaixo, que era a mercearia do seu João Lessa, antiga. Então, esse fato de violência, o cangaceiro João de Banda esfaqueou e matou uma pessoa aí, que não era daqui, mas ele matou aí. Pronto, fora isso, até então não tinha havido nenhum, sabia-se que cangaceiro era assaltante, que praticava crime, mas aqui em Pocinhos era tratado bem, e ele conhecia todo mundo, casa por casa, a começar de doutor da família dos Paulinos ali de Caiana, que ainda hoje tem nas paredes lá, quadro com bilhete dele mandando pedir dinheiro, pedindo emprego para protegido dele, e parava lá e dormia lá, e outras casas aqui também. Bom, mas no dia 28 de novembro de 1914, vindo do lado do Rio Grande do Norte, Antônio Silvino passou aqui. E os motivos que trouxeram ele aqui não eram muito simpáticos, não. Ele veio atrás do padre Antônio Galdini, que andava falando mal nos sermões contra ele, dizendo que o homem de bem não dá coito a cangaceiro, o cangaceiro é bandido, vocês não recebam cangaceiro na casa de vocês, porque quem receber é igual a ele. E aí o cangaceiro tinha seus amigos, e soube dessa história, e mandou dizer, quando eu passar em Pocinho, eu pego o padre e dou uma surra. E no dia 28 de novembro de 1914, ele passou aqui. Ele com um grupo pequeno, ele mais 4, vinha fugindo de uma volante pernambucana que vinha no rastro dele, ele vinha do Rio Grande do Norte, entrou num dia de feira, foi numa quarta-feira, entrou aqui de tardezinha, pegou o padre na casa paroquial, levou para a igreja, mandou prender todos os homens, comerciantes, quem tinha tarimba, que tem muito machante aqui. Essa história da carne de sol, eu queria que vocês jovens que fazem história e vão fazer, um dia se dignasse, qualquer um de vocês, a estudar essa história da carne de sol de Pocinhos. A história da carne de sol, o seu bisavô era machante, os portos foram machantes históricos aqui, os abilos, o seu avô, tem muita história aqui, que a carne de sol de Pocinhos era exportada para a Europa. Era feita aqui dentro das casas, nas propriedades, e exportada para a Europa. Era a melhor carne de sol do Nordeste. De repente acabou-se. Me constrange, eu lhe digo sinceramente, de saber quando eu chego aqui na feira, onde é que tem uma carne de sol boa, que o pessoal me leva para o banco de uma pessoa de esperança. Eu não tenho nada a ver. Eu não tenho nada a ver com ele. Eu estou dizendo, cadê a carne de sol de Pocinhos? Né? Então, Pocinhos já tinha gente que tinha fama de ser machante. E ser machante naquele tempo significava que o caba tinha uns trocadinhos. Porque andava negociando. É antigo. Muito antigo. A família mais antiga aqui é uma das mais antigas. Então, é o seguinte. Então, Antônio Silvino veio para cá com raiva do padre e dizendo que por causa do padre o povo ia pagar o que devia a ele. Prendeu os antigos na igreja, cerca de 50 pessoas, todas dentro da igreja, e disse, só sai daqui quem me pagar. Você é o quê? Faz o quê? Eu tenho uma tarimbinha de bode, então vai pagar 100 mil réis. Você tem o quê? Eu vendo uma bodeguinha ali, vai pagar tanto. Saiu cobrando de cada um. E disse, quem não pagar, de manhã eu sangro. Eu não sei se ele ia sangrar mesmo, mas disse. E contra o padre, mandou matar umas galinhas e mandou o padre servir aos cangaceiros como fosse uma desmoralização. Olha aí o padre de vocês que diz que vai me servir aqui. Sirva aqui. Se o senhor não servir, quem vai pagar é o povo. Vou matar um por um aqui. E o padre teve que engolir seu orgulho e seus motivos e servir aos cangaceiros. Só que aconteceu o seguinte, ele encheu a barriga com as galinhas, encheu os bolsos com o dinheiro do povo de Pocinhos e foi embora, desceu aqui da igreja, passou no balde de açude, desceu pela rua Emereciana, pelo açude, pelo o cemitério velho, corta-dedo, cabeça do boi, que era do coronel Cristiano Laurides, e de lá ia embora. Porque ele tinha que passar mais uma vez lá na fazenda do Cristiano Laurides, que era o coiteiro dele, para receber um dinheiro que ele tinha encomendado. Só que quando ele desceu a rua que desapareceu na ladeira, o padre bateu a maldição do sino. Quem é daqui de Pocinho sabe a história do sino. Houve outras vítimas aí por causa do sino.
Mas o padre mandou repicar o sino. E para quem o padre mandava repicar o sino? Caixão e vela, como se dizia antigamente. E tanto que, quando ele chegou lá no corta-dedo, na cabeça do boi, cabeça de boi, porque cabeça do boi ali, ele é cabeça de boi, na propriedade do coronel Cristiano Lauritz, que foi buscar o dinheiro, o vaqueiro disse que não tinha o dinheiro, o coronel não tinha vindo trazer o dinheiro, e ele com raiva descarregou o rifle no zebu que o coronel tinha, que tinha trazido da Inglaterra, veio de navio para melhorar o rebanho do coronel. E aí, como vingança, tocaram fogo lá no armazém velho e foram embora, em direção a Cariri, a Gujão, que ele parou em Gujão. Só que lá no meio do caminho, quando viram um barulho, era o boi, com bem uns 50 tiros no lombo, vinha mugindo atrás dele. Aí ele assombrou-se, disse que estava amaldiçoado, só que o boi chegou e morreu. E ele foi embora. Cruzou a Paraíba, roubou uns comerciantes em São José do Cordeiro, saiu em Pernambuco, foi para Taquaritinga, lá em Taquaritinga foi baleado e preso. Então, historicamente, Antônio Silvino, a última cidade que ele assaltou, atacou, foi Pocinhos. Ficou na história disso também. Isso é história. E isso faz parte de um livro. É um capítulo desse, um capítulo pequeno, mas só que aqui eu vou narrar em detalhes, que eu estarei lançando. Acabei de ser convidado pelo padre Dezenildo para lançar na festa. Vai ter um dia da cultura aí, né? E ele me convidou para fazer o lançamento desse livro aí na festa no dia 7 ou é 8. Ele vai me passar essa programação. Mas já tem programação em João Pessoa no dia 14 e em Campina Grande no dia 23 agora de novembro. Voltemos para Pocinhos. Então, essa história do cangaço, eu dei um toque especial, porque a gente vai se lembrando e vai citando, porque a história é assim. Aí eu falei para vocês do cemitério velho, que foi o primeiro cemitério de Pocinhos, não da região, porque da região eu já disse, foi lá no Catolé. Mas quem sabe quem fez o cemitério velho? O cemitério velho e a casa de caridade foram construídos por padre Biapina. Era a função de padre Biapina, andar pelos sertões do Nordeste, é tanto que ele ficou conhecido como o apóstolo dos sertões. Em mais de 6 estados, mais especificamente, a gente nem conta com Piauí, porque ele só fez umas 2 obras lá. Mas aqui no Nordeste, Ceará, Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte e Alagoas e Bahia, é o 6º, padre Biapina tem uma obra que ninguém sabe calcular. Por que, Jorge? Construir uma casa de caridade com esmola, olha o tamanho. Se vocês forem a Arara e forem lá na casa de caridade de Arara, que é a mais preservada, que é ponto de visitação, e houve até uma disputa entre 2 municípios, Bananeira e Arara, disputaram ferramenta para quem, onde estava, um dizia que era Bananeira, dizia que era Arara, mas ficou com Arara. Construir tudo isso com caridade, num tempo de pobreza, de miséria, ele saía construindo açudes, cemitérios e casa de caridade. Como tinha muitas guerras, muita doença, tinha muitos órfãos. E ele sempre dizia que esses órfãos precisavam de abrigo e de cuidado. E a obra dele era essa. E deixou essa preciosidade. Isso é o nosso maior patrimônio que nós temos na nossa cidade, sem demérito de nenhum outro. É essa casa de caridade de padre Biapina. Se eu ainda sonho ver isso ali transformado no Museu Histórico de Pocinhos. Um lugar de visitação, para você chegar de Recife, de São Paulo, com sua família, um parente, você passar uma manhã de lazer e conhecer a história de Pocinhos lá. Porque aquilo ali é história viva. Você conhecendo aquilo ali, você vai ter a obrigação de conhecer a história do padre Biapina e a história dos outros equipamentos que ele construiu pelo Nordeste inteiro. Então, se vê assim, infelizmente, as gerações mais jovens, quase nada sabe sobre isso. A gente pergunta e é difícil que alguém saiba alguma coisa. Está faltando, e daí eu volto a elogiar de novo o presidente,
Está faltando mais instantes de discussão da nossa cultura, senhor presidente. De trazer isso nas escolas, da coisa ser tratada apoliticamente, impessoalmente, porque cada um de nós, pocienses, nós temos a responsabilidade de divulgar, de preservar, de enaltecer a nossa história. Não é só de conhecer, não. Não adianta nada um dia vocês pegarem o livro de Bismarck e botar na prateleira. Vocês têm que lutar e divulgar. Nós temos que ser bairristas. Culturalmente, nós só temos uma saída de crescer culturalmente, é se nós formos bairristas. O que é um bairrista? É aquele que bota a terra dele acima de todas as outras. Nós temos que dar valor ao que é, porque a gente vai na estação de ferro de Bananeiras, de 2 estradas, e nós vemos museu, nós vemos restaurante, nós vemos pousada, nós vemos um lugar maravilhoso, aí nós olhamos a de Pocinhos. Por que que a gente olha para tanta beleza, sai daqui para a Bahia para visitar um prédio antigo em Salvador e esquece os nossos prédios antigos, de cuidar deles? Como é que deixaram a Casa de Força construída em 1919, a nossa Casa de Força ali, do primeiro motor elétrico, se transformar naquilo que é hoje? Se tem tanto canto aqui para construir cadeia, pegaram um patrimônio daquele, deturparam, deformaram um Frankenstein daquele. Se você ver a fotografia da Casa de Força antiga de Pocinhos, é uma beleza. Perfeita, arquitetura perfeita. Mas deixou-se acabar. O IPASE foi destruído de um dia para outro. A Vila do Olho d'Água, a maior usina de beneficiamento de algodão e sisal do Nordeste, por questão política, se acabou. E está lá, depredada, acabaram com tudo. Eu sei das dificuldades da época. Eu sei que era muito difícil. Eu sei que nem lei de tombamento existia na época. Nem leis de proteção ao patrimônio público. Se cuidava muito com o patrimônio público. Ninguém pensava muito em ecologia, em patrimônio histórico. Ninguém pensava muito nas coisas. Eu sei. Mas de um tempo, de 30, 40 anos para cá, isso é discutido. E as coisas continuam se acabando. Então está na hora de botar um basta. E aqui eu estou fazendo um apelo, no meio da palestra. A Câmara de Vereadores de Pocinhos. Está na hora de nós nos unimos. E botar um basta nessa extinção. Senão a gente vai, daqui a 50 anos, não tem nada que não seja construído o ano passado, o ano atrasado. Pronto, vai se acabar. E a história de Pocinhos vai ficar restrita aqui ao livro de Bismarck, que as traças vão comer. Como é que os historiadores vão contar a história da nossa terra? Então eu peço, isso aqui eu estou pedindo, no meio dessa circunstância, porque isso vem na cabeça, que nós sejamos bairristas. Nós temos uma história maravilhosa, nós temos prédios históricos, nós temos motivação para que o turista venha de João Pessoa, de Recife, de São Paulo, do Rio de Janeiro, passar um domingo visitando aqui, o Parque das Pedras, as pedras, os sítios aqui, o nosso patrimônio, mas para isso tem que estar cuidado. Mas para isso tem que estar cuidado, tem que estar preservado, tem que estar restaurado, tem que estar fazendo parte de uma programação. Não pode ser feita assim, aleatoriamente. Mas vamos continuar. Quando Pocinhos pegou no embalo, no tranco, que começou a crescer, que as famílias começaram a se fixar e ter motivação, que começaram a abrir as lojas, o comércio, aí chegou aqui em Pocinhos, mandado por Deus, o Padre Galvão. Porque a história de Pocinhos, com todas essas pessoas que se esforçaram, encerrou uma fase, a primeira fase de transformação de um curral numa vila, com a chegada do Padre Galvão. É tanto que logo depois, em 41 ou 43, o Pocinhos foi transformado em vila. Foi reconhecido oficialmente e distrito em vila, só que fizeram uma aberração que mudaram o nome de Pocinhos para Jófile. De tanta importância histórica que tinha Pocinhos,
que tinha para Pocinhos Irineu Joffre, quiseram fazer uma homenagem, tiraram o nome de Pocinhos e botaram o nome de Joffre. Que nem a família de Joffre aceitou, nem os moradores de Pocinhos aceitaram, mas permaneceu de 1943 a 1953, quando houve a emancipação, que só na lei de emancipação que voltou a denominação de Pocinhos. Ainda permaneceu, foi 45 a 53, 18 anos como Joffre. Pocinhos, quem nascia em Pocinhos, não sei nem dizer, era o quê? Jofilista, jofilense. Não sei nem, eu sinceramente eu nunca procurei saber. Mas era Joffre. Nos documentos, tudo, era Joffre. Todo mundo, houve uma comoção da sociedade. E a família de Irineu Joffre, com o deputado federal José Joffre, do lado para tirar o nome de Joffre, mas teve que só pôde tirar quando houve a emancipação, na lei da emancipação. Aí chegou o padre Galvão. O padre Galvão foi importante para Pocinhos porque ele trouxe uma mentalidade progressista. E a gente vai ver o tamanho do pensamento do padre Galvão, o tamanho, porque é uma coisa que é porque é muita coisa para pouco tempo. Esse mapa aqui eu vou explicar. Esse mapa de Pocinhos foi feito em 1860. Ele foi a primeira vez que Pocinhos surgiu no mapa. Eu vou aumentar um pouquinho para ver se a gente localiza. Foi a primeira vez, o primeiro mapa da Paraíba que tem Pocinhos. E esse mapa foi feito para traçar o trajeto de um governador que resolveu conhecer o estado da Paraíba. O nome do governador roteiro da excursão presidencial, chamava presidente naquela época, Silva Nunes. O governador Silva Nunes, que em 1860 resolveu conhecer a Paraíba e passou obrigatoriamente, como aquilo que eu disse antes, em Pocinhos, e teve o cuidado de botar Pocinhos no mapa. Só que até hoje eu não descobri, ele pernoitou aqui, em casa de quem ele ficou, Jorge? Não consegui descobrir. Já fui em arquivo do Palácio do Planalto, já fui em assembleia, não tem onde ele dormir. Ele dormiu em Pocinhos, mas não diz onde da casa que ele pernoitou. Eu gostaria de colocar que seria alguma família que com certeza tem descendente aqui nessa sala hoje, com certeza. Bom, mas aí voltando lá, Padre Galvão tinha uma mentalidade de tal forma que ele, ao chegar, uma das primeiras obras que ele fez foi a construção. Eu vou mostrar esse prédio. Olha a construção original da Casa de Força. Olha que maravilha de arquitetura. Olha que maravilha. Aí hoje é aquele monstrengo. Está vendo? Pronto. Então, o Padre Galvão uma das obras primordiais do Padre Galvão foi a construção do Hospital São José. O Hospital São José tornou-se depois, por impossibilidade da igreja manter, no IPASE. Ele foi cedido ao IPASE. O Padre Galvão foi para o Rio de Janeiro, na época era a capital do Brasil, o Rio de Janeiro. O Padre Galvão se deslocou até lá e deu à presidência da República o Hospital São José, com compromisso de que fosse transformado num hospital geral, federal, para atender a população daqui. Porque não tinha como a igreja manter um negócio daquele tamanho. Ele era da igreja, não era do órgão de um Estado, nem da prefeitura, que a prefeitura de Campina Grande não gastou uma moeda de 1 centavo naquilo ali.
Mas eu queria ler para os senhores, Não, é para cá. Eu queria ler porque eu estou sem saber, passando ligeiro. A pressa é inimiga da perfeição. Eu queria ler a justificativa, doutor José Faria, do padre Galvão na construção do IPASE. O padre Galvão foi com o povo de Pocinhos fazendo coleta aqui na igreja, porque as construções naquela época eram todas assim, e ele construiu. Não. É isso que eu vou dizer. O padre Galvão, aí é onde a gente entende a mentalidade dele 100 anos na frente. Ele, quando botou no livro de tombo da igreja, eu tive o cuidado de ir no livro de tombo que tem ali na igreja, e ele disse que preocupado com a falta de assistência às mães de Pocinhos e às crianças recém-nascidas, decidiu construir o Hospital São José para prestar esse apoio médico para os recém-nascidos e as parturientes. Ora, isso foi em 1948. Jorge, o Brasil só veio ter política pública voltada para a maternidade, para o pré e o pós-parto, quando? Agora, na década de 80 para 90. Mas olha o pensamento do padre. Então a visão dele era uma visão que transcendia o entendimento do povo. É por isso que quando ele construiu o mercado lá, o povo disseram: o padre está doido. O padre construiu um terreno lá dentro do mato, na fazenda de Cisco Canuto, para dar dinheiro a Cisco Canuto, nas terras dele, para Cisco Canuto vender as terras dele, cara. Foi não. Porque o padre sabia que Pocinhos estava crescendo, ia crescer. E se ele construísse o mercado público aqui na 10 de dezembro, Pocinhos não tinha passado das porteiras de Cisco Canuto mesmo, não. Quando o padre pegou o hospital, junto, aí também tem que se dar justiça a Zé Pereira Nascimento. Quando os dois conversaram e construíram o hospital, lá na saída de Esperança, disseram a mesma coisa. Como é que uma mulher buchuda vai chegar lá em Areal para ter um menino? Está aí. Depois que aquele loteamento fechar ali, vai ficar no centro da cidade. Eles estavam vendo isso. O pensamento era além das portas da prefeitura. Então isso é história. E eu trato faço essa análise mostrando às pessoas esse aspecto. Eu venho fazendo essas publicações quase diárias sobre a história política, porque além de complexa, traz número de votação, questão de eleição, questão de candidatura, siglas partidárias, e aí foi como um adiantamento dessa palestra de hoje, porque muitos de vocês já viram e já chegou aqui com esse entendimento. Mas eu tem um capítulo que é da construção da cidade, um capítulo que é a história política de Pocinhos, um capítulo que é aí vem as modernas construções, o Colégio Municipal Padre Galvão, o mercado público e o hospital. Aquela fase de estruturação do Pocinhos de hoje, né? Década de 50, 60, começo de 70. Aí Pocinhos já não só pegou, como chegou em 100 km por hora. Quem estava empurrando ficou comendo poeira, porque Pocinhos cresceu. O que a gente precisa crescer é nessa questão de entendimento da cultura, da importância da cultura, da história, da cultura. E eu não sou historiador, nem pretendo ser. Até eu disse, conversando com os jovens recentemente, eu disse: eu vou fazer o curso de história, para o ano eu vou fazer. Para que eu aprenda, do lado do historiador, a manejar alguns equipamentos que eu não sei, de pesquisa, de entendimento melhor da verdade histórica dos fatos. Eu acho que a gente tem que procurar, e é um sonho meu. Eu vou fazer. O Radício Faria, que eu vou morar em Conceição daqui a uns anos, e eu venho só para aqui, só escrever história, jogar a mão e contar ao povo as histórias. Se Deus quiser, primeiramente. Então, meus amigos, eu vou parar. Eu vou parar aqui. Eu vou parar na construção do hospital. Não, do hospital e maternidade Dr. Antônio Coutinho. O IPASE foi construído, o IPASE foi destruído
Eu só narrei a história da construção do IPASE. Só narrei. Eu sou um espectador. Eu sou uma pessoa que passei por Pocinhos, vi o IPASE. Perguntei quem construiu, por que construiu, e eu disse. E fui embora. Um dia eu voltei e cadê o IPASE? Foi o que aconteceu. Eu sou uma pessoa que vim de trem para Pocinhos. Desci ali e vim para a rua. Passei um tempo, vim em Pocinhos, fui na estação ferroviária, cadê a estação ferroviária? Essa é a visão da história. Então a gente, eu me senti agradecido ao Dr. Jorge para poder dizer isso. Para poder fazer com que Pocinhos volte a discutir a sua história. Não fofoca. E tem fofoca na história. E tem fofoca que virou história. Porque é assim. Algumas pessoas copiam como fato histórico uma desgraça. Uma desgraça acontece talvez até por motivação histórica, mas não pode ser o ponto fundamental da história. É um apêndice que deve ser dado importância na medida do tamanho que ela merecer, e nada mais. Eu acho que a gente tem que continuar caminhando, crescendo. O carro já está a 100 km por hora, vamos continuar na estrada. Virão outras gerações, a gente vai deixar para vocês jovens, isso aqui daqui a 20 anos, são vocês que vão estar comandando isso aqui. E a gente quer ver isso aqui crescer, né, Jorge? A gente faz o que puder. Estamos aqui, eu vou encerrar essa primeira parte, vou me prontificar alguma resposta, alguma pergunta que tiver e responder, e agradeço a atenção de todos os presentes. Muito obrigado. Dando continuidade à sessão, eu passo a palavra aos vereadores que queiram fazer indagações, comentários ou algo parecido. Senhor presidente, só por questão de ordem, porque eu vou ter que me ausentar, porque está tendo um evento ali, negócio do cursinho, encerramento, eu vou ter que me ausentar. Eu só queria parabenizar a Vossa Excelência pela belíssima iniciativa, né, principalmente para nós que somos jovens do nosso município, né, saber um pouco da história do nosso município, parabenizar ao Dr. Bismarck, né, pelo seu esforço, sua dedicação em poder estudar e ir atrás, né, das histórias do nosso município. Eu fico também, Dr. Bismarck, Deus me presenteou de morar com minha avó, que tem 97 anos, vai fazer agora. Exatamente. E eu sempre gosto de sentar com ela e conversar, e ela me conta a história dela, Dona Nacife, lá do Manuel Joca, do meu avô, que foi agricultor do Sisal. Do Ribeiro, exatamente. Do Sisal, que ia para a Bahia nos caminhão, pegar boi lá para trazer para cá, caminhão de... Enfim, é uma história bacana que eu sempre gosto, né? Então, parabéns a todos que aqui estão envolvidos. Eu vou pedir para me ausentar, senhor presidente, que vai ter uma confraternização ali, então o pessoal está me esperando. Peço licença a todos vocês e desejar uma boa noite a todos. Senhor presidente, questão de ordem. Eu queria dar os parabéns pela iniciativa do presidente, dar os parabéns a Dr. Bismarck por estar revendo a história de Pocinhos e tentando não deixar a história de Pocinhos morrer. Eu gosto muito, inclusive, até outro dia eu me encontrei com Edmilson, que é primo de Dr. Jorge. Pronto. Essa foto da Caridade foi a Edmilson que me deu. Foi. Há uns 15 anos atrás. E eu vi aí embaixo, Edmilson, março de 50, né? A foto da prainha. E aí eu vou aprofundar aquela foto. Aquela foto é interessante. Eu gosto muito também da história e espero, como vereador e como político, e um dia também ver a história de Pocinhos cravada e tombada para que não aconteça isso tudo que o senhor falou aí, da destruição da história de Pocinhos, porque a gente passa, né, doutor Farias, a gente vai embora, mas fica os nossos filhos, nossos netos, para rever essa história e contar. E quando você falou da carne de soia, eu conversando com o doutor Farias aqui,
eu me lembro que naquela época, meu avô marchante, seu Manuel Francisco, vinha gente de Recife comprar carne de sol, ele que naquela época era carne de sol mesmo. Salgava a carne de um dia para outro, aí meu avô no outro dia botava dentro de umas gamelas, lavava e estendia para tomar o sol, três dias de sol. Quando tomava aquele sol, tirava do sol e passava aquele óleo, me lembro até do nome do óleo, o óleo Dondon, ele passava por cima da carne, e é que nem o vereador Floripo está dizendo, era uma carne salgada mesmo, com sol que passava 8 dias, 15 dias, e não é que nessa de hoje que você bota na geladeira, se passar, com certeza. Então, só dar os parabéns pela iniciativa, doutor Jorge, e também a doutor Bismarck, pelo excelente trabalho e pela preocupação que tem com a história de Pocinhos. Vereador. Senhor presidente, meus cumprimentos a Vossa Excelência, aos demais que estão presentes. Gostaria de, primeiramente, agradecer a Bismarck pelos textos que ele nos presentia. Na verdade, Bismarck não escreve só sobre Pocinhos. Quem acompanha Bismarck há algum tempo, e eu, assim, faço questão de ler o que ele escreve, ele contribui muito para a reflexão, seja de hoje, seja da política, seja da história, seja, enfim. Bismarck, você tem um dom da escrita e a gente fica muito feliz de você ser um conterrâneo nosso, porque, de fato, né, quem acompanha a sua forma de pensar, a sua forma de escrever, tem pessoas que, de fato, têm esse dom, essa desenvoltura. E Bismarck, eu tenho assim observado que a sua vontade, né, de contribuir com a história de Pocinhos, com a cultura, principalmente participando desse resgate cultural. Eu fico pensando aqui, Jorge, que iniciativa brilhante que Vossa Excelência teve, mas que a gente pudesse, a partir daqui, dar continuidade a essa reflexão, talvez criando um grupo de estudos, se aprofundando. Talvez essa iniciativa pudesse daqui surgir algo que possa, de fato, dar sequência. Para que não fique apenas... Eu acho que aqui é uma forma de provocar a discussão, a reflexão, mas que a gente pudesse, a partir daqui, inclusive, quem sabe, né, a própria Secretaria de Educação, incluir na sua grade curricular, dentro de uma disciplina, dentro da disciplina de História, contar a história de Pocinhos. Eu acho que a gente, às vezes, se perde em falar da história na Europa, os grandes acontecimentos no mundo. Isso quem é aquela grade curricular regular do ensino infantil, fundamental, e daí vai. E a gente não fala da nossa história. E muitas vezes, doutor Bismarck, é porque a gente não tem a fonte histórica, e esse seu livro, de fato, é algo que contribui muito. De repente, para a gente, porque o senhor fazendo a sua explanação, a gente, como é contemporâneo, a gente muitas vezes não percebe a grandiosidade dessa fonte histórica para daqui a 100 anos. O senhor consegue entender exatamente o que eu estou dizendo? Para a gente de hoje, de repente, é mais uma palestra, talvez, é mais uma discussão, mas acontece que essa fonte histórica, coisa que pouco se tem escritos de Pocinhos, o senhor viu a dificuldade que o senhor teve de ter que procurar e catalogar e reunir todas essas fontes, muitas vezes estão muito nas memórias, nas histórias contadas, né? Porque aí não se tem documento de fato escrito. E tem muito pouco, e o que tem muitas vezes, às vezes, não é encontrado. Então eu acho que é importante, a partir daqui, a gente pudesse criar um grupo de pessoas que gostassem de fato de contar essa história. Quem sabe a gente iria se aprofundar bastante, iria incentivar a escola, a própria Secretaria de Educação em ter uma disciplina de história, e aí, além de ter a história da Paraíba, do Brasil e do mundo, ter a história de Pocinhos. Eu acho de fundamental importância. E só para finalizar, eu acredito que daí seria eu acho que começaria a gente se incomodar, porque quando Bismarck falou ali, Jorge, sobre
o Impase, a Casa de Caridade, enfim, todas essas construções do passado, né, que são mais da arquitetura passada, a gente começa a se indignar, né? Quando a gente não mexe com o sentimento nosso de dizer realmente por que está abandonado. Então eu acredito que a partir daqui, se esse grupo existisse, se essa reflexão começasse, a gente iria encontrar políticas, formas, né, de resgatar toda essa história e também arquitetônica, que eu acho que é tão importante. Ainda dá tempo, né? Ainda dá tempo. É isso. Eu estou satisfeito. Vereador Edson, quer usar? Boa noite a todos. Só quero parabenizar o Dr. Jorge por essa iniciativa, né? Muito importante. E a Dr. Bismarck, obrigado por vir para dar esse conhecimento, né? Porque a maioria da gente não temos conhecimento de como foi Pocinhos. Está de parabéns. É muito importante, né? Que não fique só por aqui, né, doutor Bismarck? Que a gente, como você disse, a gente precisa de voltar, de ajudar, de trazer, porque está faltando. Isso é a cultura muito importante, né, para a nossa cidade. É muito importante para o jovem, que eu, na minha idade já de 60 anos, ainda não sei quase nada da vida de Pocinhos, principalmente o mais jovem, né? Muito importante. E parabenizar o público que compareceu, agradecer a presença do Dr. Farias, muito importante, esse que já esteve nesta casa, já trabalhou também com Pocinhos, né? Já fez Pocinhos, Dr. Alcide, e agradecer a Deus por esse momento. Obrigado. Florips. Boa noite a todos. Agradecer primeiramente a Deus no momento de estar aqui. Em nome do promotor Farias, saudar a mesa toda. Em nome do meu amigo Moisés, saudar a plateia. Eu gostaria de parabenizar a Bismarck pela brilhante palestra que ele deu aqui hoje. E é muito bom a gente conhecer um pouco da nossa história, dos nossos descendentes, da nossa cultura. Eu tenho um orgulho de ter minha avó como a primeira mulher vereadora aqui em Pocinhos. Ela brigou um pouco por essa história também, tem seus 97 anos hoje, ainda viva. Eu acho que Bismarck pode até aproveitar um pouco algum conhecimento dela, ir lá fazer uma visita a ela, enquanto ela está consciente, né? Porque a pessoa, quando passa dos 90, fica meio conturbada a vida. E só agradecer a Bismarck pela brilhante palestra que ele teve aqui hoje, e Dr. Jorge por essa belíssima iniciativa também, e trazer ele outra vez para continuar um pouco, né? Ele parou, acho que nem na metade, é porque ele deu uma adiantada boa, né? E tudo mais, uma boa noite a todos e agradecer a Deus. Muito obrigado. Vereadora Mônica. Boa noite, senhor presidente. Boa noite a todos, né, que estão nos acompanhando na rede social. Na plateia, em nome do secretário da Educação, Júlio, eu saúdo todos, né? Colega, desculpe, eu convidaria Júlio para participar aqui da mesa, já que foi o convite oficial, e eu, desculpe só ter visto agora. Secretário de Educação do município. Aqui na mesa, na pessoa de Dr. Farias, né, saúdo a todos os vereadores e vereadora, né? Primeiramente, parabenizo o ilustre advogado Dr. Bismarck, né? Uma bela palestra, né? Aonde mostrou e mostra um pouco de nossa história, né? A história de Pocinhos. E isso é muito importante, né? Principalmente para a gente mais jovem, né? Tem muita coisa que ele falou ali que eu não sabia, né? E comecei a conhecer, né? O livro é uma coisa muito importante também, que é como Florips falou, né? Ele não contou nem a metade da história, né, de Pocinhos. Mas garanto que realmente tinha coisas que eu não sabia, como a história da carne de sol, né? Isso aí eu não sabia, né? Então, parabenizo Bismarck pela palestra, né? Parabenizo também Jorge, né? Que tem uma mente brilhante também e aberta, né? E fez com que isso acontecesse, né? E na pessoa também parabenizo o Dr. Farias, né? Há muito tempo Farias ia chegando, e quando eu vi ele entrando, eu lembrei da história, daí ele veio a mim e comentou a mesma história, que ele, quando jogava biriba com o painho, né? E brincava comigo, dizia, cadê a benção de painho, quando chegava lá em casa? E eu achei interessante que ele lembrou da mesma história, né? Quando ele ia entrando, eu lembrei...
pai. Você estirava a mão. Estirava a mão, era. Comigo. Minha filha, esse cachorro não é seu pai, não. É verdade. E mãe brincava com ele, né? Dizia, não, isso não é seu pai, não. E eu estirando a mão para ele, né? Mas o doutor Farias é uma figura, né? Onde o pai também queria muito estar aqui, né? Mas infelizmente o tratamento dele começou, né? E ele não pode, mas está em casa ligadinho, né? Na rede social. Então, parabenizar todos envolvidos, né? Que isso é uma coisa muito importante, né? Que realmente a gente conheça a história do nosso município, porque tem muitas coisas que realmente a gente ainda não conhece. E eu acho bem interessante que a gente jovem, todos os jovens, se aprofunde mais na história, né? A gente procura se aprofundar. Como também o doutor Bismarck falou que uma das principais destruições, e a gente vê muita crítica na internet, foi do Impase, né? Realmente, na época, ninguém se fez nada, se manifestou, mas hoje a gente vê a falta que faz o Impase na nossa cidade, né? Que é uma das culturas, né? Uma coisa que era um prédio histórico, que era para estar ali, e realmente foi destruído. Como também outras coisas que foram feitas aqui, né, como o colégio, o hospital, são tudo bem feitos, né? E a gente anda em outras cidades, interessante que a gente vê que não é bem estruturada como Pocinhos. Então, como antigamente o povo pensava diferente, né? Eles pensavam grande, né? E Pocinhos é bem estruturado. Então, parabenizo Bismarck a todos, né? E que o senhor presidente, que a gente possa fazer mais sessões assim, né? E convocar mais pessoas, né? A gente convoca, dê uma plateia boa, mas que o povo se interesse mais e venha ver a história, né, da nossa cidade. Então, agradeço a todos, tenham todos uma boa noite. Bem, dando continuidade, agora eu passo a palavra às autoridades presentes. Em primeiro lugar, o doutor José Farias Filho, promotor de justiça. Eu vou quebrar as normas regimentais para me dirigir aos amigos e não aos vereadores. Ao amigo e irmão Jorge, Mônica, a Edson, que andou passando pela Manzoá se dizendo Capitão Farias no passado, recebendo continência e respondendo continência. Cumprimentar os vereadores, todos os irmãos e as irmãs pocienses que estão aqui, que estão em casa, secretário de Educação, Alcides, meu irmão, e especialmente abraçar o irmão, amigo, Bismarck Martins de Oliveira. Creio que a melhor homenagem que a gente pode fazer a Bismarck é chamá-lo de poeta, que o é. Eu estou aqui numa missão prazerosíssima. Primeiro, de amigos, para parabenizar o amigo Jorge e aos vereadores que o apoiaram nesse tipo de programação. Nós precisamos muito mais disso. O povo que não conhece a sua história não tem futuro. Nós precisamos saber de onde viemos para sabermos onde queremos chegar. E parabenizar Bismarck por se dedicar a esse tipo de trabalho. Por isso que eu estou dizendo prazerosa, por isso que eu vim com meu irmão. Também estou aqui representando o COMPEC. Eu estou, mais uma vez, com assento no Conselho de Proteção dos Bens Históricos Culturais do Estado da Paraíba, órgão deliberativo do IFAEP. Vou passar para a Mônica para que conste na ata como representação oficial do Instituto do Patrimônio Histórico e Geográfico da Paraíba. Por quê? Porque o IFAEP vai tomar conhecimento do que houve aqui hoje à noite e o Conselho receberá a proposta minha, como conselheiro, para tombamento pelo Estado de alguns prédios históricos de Pocinhos, a começar pela Casa de Caridade. Eu já tinha combinado isso com um outro conterrâneo ilustre e amigo,
Plínio Victor, mas Plínio nunca cumpriu com a obrigação que ele assumiu comigo, que era me entregar a dissertação de mestrado dele em arquitetura para que eu apoiasse, fundamentasse a proposta. Mas essa proposta será fundamentada com o livro que Bismarck está lançando. O livro será o fundamento desta proposta. Como pesquisador que sou, não nesta área, minha área de pesquisa é Direito e Psicologia Social, mas como pesquisador eu também gostaria, Bismarck, de atestar a cientificidade do seu trabalho. Quando a gente faz pesquisa em qualquer área do conhecimento, nós precisamos utilizar um método. É o método que dá cientificidade a um trabalho de pesquisa. E nessa pesquisa de Bismarck a gente vê claramente, e eu gostaria que ele acrescentasse na introdução, dizendo qual a metodologia que ele utilizou. Ele está numa pesquisa experimental. A pesquisa experimental é aquela em que o pesquisador observa e ao mesmo tempo é parte. Ele observa fenômenos e ele é parte daqueles fenômenos. Com isso eu estou dizendo que o trabalho de Bismarck, que será lançado brevemente, é um trabalho de pesquisa científica na área de história. E ele utilizou o método da pesquisa experimental. Dizer que a minha origem é a família Ribeiro do Brado, com parte de mãe. Emanuel é meu parente ainda. O avô dele era parente do meu avô, era sobrinho do meu avô. Por parte de pai, já para Gujão. Contar, para terminar, um fato histórico ligado a Antônio Silvino. Bismarck disse em 1914, foi a última vez que ele passou por aqui, foi a última cidade a ser roubada. Em 1981, eu era tenente da Polícia Militar e fui encarregado com outro colega, acho que Bismarck conhece, hoje é um coronel reformado, João Batista de Lima, e é um historiador, é o historiador oficial da Polícia Militar da Paraíba. E ele tem inclusive mestrado em História. Eu e Batista fomos encarregados de fazer uma revista que contasse a história da Polícia Militar, que estava completando 150 anos, era o Sesc Centenário. E nós pegamos muitas fotos, e uma das fotos que nos chamou a atenção foi o embarque de um batalhão da Polícia Militar em João Pessoa, embarcando de trem para o Recife, em 1932. No Recife, eles pegariam um navio, desembarcariam em Santos e ao lado de uma tropa de Minas Gerais e uma tropa do Rio Grande do Sul, iam brigar contra os paulistas. O que os paulistas hoje comemoram é o mais importante feriado paulista, que eles chamam Revolução Constitucionalista 32. Na verdade não foi um levante de São Paulo contra o governo central, e a Paraíba com o Rio Grande do Sul e Minas sufocaram aquele levante em 1932. Mas o fato é que nós identificamos um cabo que na época, em 32, havia embarcado e ainda estava vivo, com 80 e tantos anos, morava ao lado de Cruz das Armas, do lado direito, não me lembro o nome daquele bairro. E nós fomos na casa dele, e ele contou muitas histórias, identificou-se naquela foto, e ele disse que a maior alegria dele foi quando tiveram uma tarde de folga no Recife, e até Itamaracá, para abraçar Antônio Silvino. Nós estamos falando de um cabo da Polícia Militar, que
que era membro das Volantes no sertão, perseguindo e brigando com os cangaceiros. E isso foi estranho. Como é que um cabo que perseguia as Volantes quis abraçar Antônio Silvino? Isso porque de todos os cangaceiros que a gente perseguiu, Antônio Silvino foi o mais leal. Antônio Silvino nunca fez uma emboscada para os policiais. Ele mandava avisar o dia e o local e o horário de se encontrar para trocar tiro. Por isso eu fui abraçá-lo. Bom, são fatos que a história traz para a gente. Jorge, pode ter certeza que você está inaugurando aqui um novo tempo. E é um novo tempo de riqueza para a comunidade, para a juventude pocinense. É um novo tempo de cultura. A Câmara está se abrindo para que todos nós pocinenses possamos beber nas fontes que vão trazer cultura. Por que isso? Porque só é educado aquele povo que ele conhece a sua história, só é educado aquele povo que ele sabe de onde veio, só é educado aquele povo que homenageia a memória daqueles que construíram a sua terra, a sua pátria. Parabéns. Estarei aqui na próxima reunião, assistindo a palestra do meu amigo Hilton Almeida. Estarei em todas quantas eu puder ver. Voltar a esta casa é uma alegria. Rever e abraçar os amigos, muito mais alegria ainda. E por fim, a minha gratidão. A minha gratidão porque eu fiz tão pouco por Pocinhos e recebi tanto de Pocinhos, e ainda recebo nesses tempos, que eu não merecia homenagem nenhuma. E esta Câmara, em 2001, 10 anos depois que eu deixei a Câmara, me concedeu um título de cidadão emérito de Pocinhos. Eu nunca tinha visto isso. O vereador que estava aqui sentado, Sóstenes foi o autor, e todos os vereadores da época assinaram. Eu só passei 2 anos e meio nessa casa, com o imenso prazer de ter sido colega de Jorge nesta bancada, do avô de Mônica nesta bancada, e de outros tantos amigos, do avô de... Era teu pai, Marconi, né? De Marconi. Então, só passei 2 anos e meio. E 10 anos depois, esta casa me deu esse título. E hoje eu fui surpreendido que Jorge me chamou para mostrar. Tem uma sala lá em cima com o meu nome. O curioso, e Bismarck destacou, é que todos os outros homenageados já morreram. Isso não quer dizer muita coisa não, né? Que eu seja o único homenageado vivo. E está tudo certo que eu vou viver mais de 100 anos. Então, vocês vão me ver muitas vezes por aqui. Muito obrigado mesmo. Parabéns a esta casa. Parabéns, Jorge. Meu amigo Bismarck, um abraço fraterno. Parabéns. Continue com esta disposição de historiador. Sempre que precisar do amigo, estarei contigo. Dando continuidade, usará a palavra agora o secretário de Educação do município, Júlio. Boa noite, vou saudar a mesa na pessoa do Dr. Jorge, já parabenizando pelas iniciativas, não apenas essa, mas tenho acompanhado de perto essas iniciativas que são bastante louváveis. Na plateia, queria cumprimentar o aluno Rafael, o aluno de História, e a partir dele, Dr. Bismarck, é que eu vou expor algumas situações já, atendendo aqui algumas pedidos e solicitações. Mas antes, queria parabenizá-lo pelo esforço, pela dedicação e pelos olhos brilhantes quando falam, que a gente sente que é por sentimento, é amor a essa terra. Isso é muito dignificante para uma cidade como a nossa. Mas eu queria dizer que, rapidamente, contar uns episódios de 2018 para cá, enquanto assumíamos a Secretaria de Educação, e naquele momento eu sempre dizia aos nossos amigos, professores, funcionários, que estávamos passando um tempo difícil, com dificuldades, mas que precisávamos corrigir. E para corrigir, teríamos que ter mudanças, teríamos que ter, obviamente, a dedicação e compreensão de todos.
Aquele momento era um momento, 2018, de cunho administrativo. Mas dizia também que a partir de 2019, o município, na área da educação, tinha que ter um olhar pedagógico, se envolver mais no pedagógico. E esse ano nós temos visto muito acontecendo na educação. Nós temos projetos, inclusive, Dr. Bismarck, queria convidar já para uma outra reunião, iniciativa, e aproveitá-lo para um desses projetos. Dr. Farias também, pela disponibilidade, e aí eu vou explicar qual o motivo. Mas a gente está vendo, Pocinhos hoje, com a leitura, próximos dias, o município, as escolas, os alunos estarão lançando um livro em parceria com a Escola Motiva. Isso é uma produção dos alunos do Motiva com os alunos do município, onde 35 textos de alunos do nosso município foram escolhidos para essa obra. No próximo dia 7, estará sendo lançado em Campina Grande, e aqui, provavelmente já no dia 9, a gente vai fazer a apresentação dessa obra, fruto do trabalho dos nossos professores, dos nossos alunos, da nossa equipe. Bem como há um projeto de leitura que todas as quintas-feiras, aqui o Letras sobre Linhas, com habilidade, os professores se dedicam, e naquela quinta, naquele momento, do segundo momento da escola, os professores produzem atos e momentos específicos para a leitura. Por exemplo, eu cito alguns exemplos, um brinde à leitura, o professor produz a aula, naquele dia tem taças na mesa, com textos para que os alunos se degustem da leitura. Eu sempre cito, há uma professora na zona rural, ela vai lá para debaixo de uma árvore, coloca lá os alunos, e na árvore vai estar lá, não folhas apenas, mas textos, para que isso seja o princípio. O princípio do ensino é a leitura, é o gosto, o prazer pela leitura, que nós temos que construir em nossos alunos. Mas, dentro da nossa temática de hoje, é com felicidade que eu digo, Dr. Bismarck, que não é por menos que os meninos de história estão aqui hoje. Eles estão ali, que estão fazendo história, porque o município já desenvolve, junto com eles, e uma professora coordenadora, um projeto de produção histórica de uma revista para o município, onde, vereador Pauliano, vai ser justamente o passo que já está sendo dado para os nossos alunos pocinhenses de história para a produção do material que, se Deus quiser, já em 2020 será utilizado nas escolas municipais. Então, já caminha a passos longos esses projetos. E hoje, a professora ia inclusive vir aqui, mas já estendo que quero e gostaria muito da contribuição desses 2 filhos de Pocinhos, para que, logo em breve, a gente sente com esses alunos, com os professores, acompanhe de perto como está essa produção, que é justamente isso, nós trabalhando juntos, irmanados, filhos de Pocinhos, produzindo para que realmente a nossa história seja contada e seja registrada ainda mais nas escolas do município. Então, vereador Pauliano, nós já temos esse trabalho encaminhado. Resta agora aproveitarmos mais oportunidades como essa e ver nesse trabalho frutos logo, logo. Então, mais uma vez, parabenizo a todos vocês aqui, a iniciativa do Dr. Jorge, e, com certeza, a palestra que eu cheguei, infelizmente, peço desculpas, doutor Jorge, porque eu estava em outro compromisso na zona rural, mas eu cheguei às 7h35, 7h40, e não quis atrapalhar, estava ali quietinho, ouvindo e me deleitando com a sua palestra. Parabéns, doutor Bismarck, e a todos. Até breve, boa noite. Bem, eu passo a palavra agora a doutor Bismarck para as suas considerações finais. Peço a Bismarck só um espaço para fazer um registro, você me lembrou aqui. Nós estudamos na Casa de Caridade. Nós estudamos na Casa de Caridade. Eu fiz, salvo engano, primeiro e segundo ano primário lá. Minha primeira professora foi Arlinda Gonçalves, dona professora Arlinda Gonçalves. Bem, eu que agradeço agora, né? Agradeço a atenção, segurar a concentração é difícil. Sobre a questão da necessidade do livro, como o doutor Farias falou, é tão importante que, ainda hoje, o livro referência de Campina Grande é a história de Campina Grande, que foi publicado pelo então prefeito Elpidio de Almeida, no começo dos anos 60, salvo engano, 1961. Era o prefeito, publicou ainda hoje. Quando a gente quer fazer alguma consulta, alguma pesquisa, até para buscar dados de Pocinhos, porque Pocinhos foi distrito de Campina Grande, a gente vai atrás desse livro. Eu tenho a satisfação de ter uma primeira edição que eu guardo na minha estante de obras raras, né?
E Jorge, eu passando da palavra à ação, eu sei do seu pensamento de ressuscitar a biblioteca da Câmara. Eu faço a doação a essa casa desses minhas obras, algumas obras minhas. Obrigado. Que seja a semente que vai gerar novos frutos. Então agradeço a todos os presentes, que Deus lhe abençoe, e estarei sempre à disposição dessa casa, da Secretaria de Educação, dos estudantes, dos amigos, para qualquer dúvida que quiserem, e se eu souber, eu lhes direi. Muito obrigado, que Deus abençoe a todos. Bom, meus senhores e minha senhora, autoridades presentes, eu quero agradecer em primeiro lugar a Bismarck, que quando fiz esse convite, tive essa ideia, Farias, de fazer mensalmente no período ordinário, na última quinta-feira do mês, uma sessão especial para ser debatidos assuntos de interesse da população. Tinha que começar, logicamente, pela história de Pocinhos. A segunda sessão especial está prevista para 28 de novembro, onde será debatido o tema cidadania, direitos e deveres do cidadão, para que o pessoal tenha noção dos seus direitos e suas obrigações, evidentemente. Então, eu quero agradecer, Bismarck se prontificou e ficou até na minha frente, insistindo e ajudando a que essa sessão fosse realizada. Quero agradecer a Farias, que compareceu e abrilhantou esta sessão, a Júlio, a Alcides, aos vereadores que têm me apoiado em todas as decisões que procuro tomar na direção da Câmara, ao pessoal que compareceu. Espero que no próximo mês, cada qual que veio, procure trazer uma pessoa acompanhando para que isto seja divulgado e prospere. E agradecer também aos funcionários da Câmara, que de maneira eficaz me ajudaram a realização desse evento. Obrigado a todos e dou por encerrada a presente sessão.